Oi pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1, mais uma vez para a VFX Produções. Estamos trabalhando com a vinheta giratória. Vamos dar seguimento sem perder tempo aqui. Eu peço desculpa pelo atraso aí, mas é que eu enfrentei um probleminha, eu já vou mostrar para vocês aqui. Realmente me tirou o sono de ontem para hoje, mas eu consegui resolver. Então é o seguinte, a primeira coisa, nós vamos desabilitar o Motion Blur temporariamente para que a gente possa liberar aqui o processamento em tempo real. Mas é que neste ponto a gente deve trocar a ordem dos layers. Então eu vou selecionar os dois vídeos que estão no momento atrás e vou jogar para cima do logo intro. E aí, mesmo apesar da posição, eu vou abrir aqui a posição dos layers, a gente vê que os layers aqui de baixo estão na frente, né, porque o espaço negativo vem em direção da câmera. A gente tem um bug aqui por causa da ordem de empilhamento no timeline. Mas eu descobri que o que está gerando esse problema é, sem querer, aliás, eu descobri o Drop Shadow que foi utilizado como Layer Style. Então, eu vou fechar isso aqui. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar o layer que está com o Drop Shadow, vou abrir aqui. Veja que quando a gente deletar Layer Styles, o problema vai embora. E aí a gente pode facilmente contornar a situação do Drop Shadow aplicando o efeito que fica aqui em Perspective Drop Shadow. Você vê que o efeito não causa problema. Então anota isso aí no seu caderninho. Layer Styles causa problema na ordenação dos layers em função de distribuição no eixo Z. Tá certo? Então, vivendo e aprendendo. Até eu aprendi essa aí de ontem para hoje. Vou colocar aqui o Drop Shadow. Aliás, o ângulo tem que ser 90 graus. Melhor dizendo, 180. Vou aumentar o softness, vou aumentar a distância. Eu vou tirar um pouco da opacidade. Então esse problema está resolvido. Então vamos mover adiante. Uma coisa que nós vamos fazer aqui até a marca de 3 segundos. Vamos tirar a opacidade do layer de reflexão do vídeo 1. Eu vou colocar aqui em Custom View para a gente ver como que isso está. Ele está aqui em cima. Eu vou pegar o layer e pressionar T. E vou, neste ponto aqui de 3 segundos, eu vou marcar um keyframe. Vou jogar um pouquinho para trás e vou zerar. Eu vou retornar aqui para a câmera ativa. Então a gente vai ter isso aqui. Agora nós vamos fazer a transição do logo intro para o vídeo 1. Tá certo? Eu vou deixar ele aberto aqui. Nós vamos fazer isso através da rotação do nulo. Então eu vou chegar neste ponto aqui, onde tem o primeiro keyframe, e vou marcar um keyframe para rotação do nulo. Vou colocar um pouco adiante no tempo e vou girar aqui até 1 vez e 180 graus. Então a gente tem isso. Ligando o Motion Blur, a gente tem um efeito mais interessante, como você pode ver. Tá certo? Só que nesse ponto nós vamos fazer a mesma jogada com a transparência da reflexão do layer de baixo. Então vou desabilitar Motion Blur novamente aqui. Eu vou pegar o layer de reflexão do primeiro vídeo, tá certo? Eu vou pressionar T
está com a opacidade aqui em 38% e vou marcar um keyframe. Eu vou jogar um pouquinho para frente, pode ser até a metade aqui, vou puxar o keyframe de cima também, e aqui eu vou zerá-lo. Então você vê que as reflexões se alternam, né? Enquanto uma some, a outra aparece. Como você pode ver. Então, basicamente, esse aí é o esquema dessa vinheta. O resto agora é repetição e sincronização. A gente vai entrar naquele mesmo esquema de duplicação através do painel de projeto, sincronizando, da mesma forma que a gente fez no tutorial anterior, que foi da vinheta cósmica, ok? Então, vamos começar a duplicar aqui as nossas composições. Eu vou pegar o vídeo 1, selecionado aqui no painel de projeto, vou dar Ctrl D, tendo o vídeo 2. Eu vou abri-lo, dando um clique duplo. Eu vou simplesmente alterar o texto, vou selecionar a palavra After, eu vou colocar 3ds. Agora eu seleciono a palavra Effects, e eu estou fazendo isso de forma separada, porque cada palavra tem uma cor diferente. Se eu selecionar tudo de uma vez, eu vou perder esse efeito, eu vou ficar tudo com a cor laranjada apenas. Então eu troco a palavra Effects por Max, recentralizo esse texto aqui, e seleciono aqui o gráfico do After Effects e vou trocar, pressionando Alt, pelo logo do 3D Studio Max aqui. Vou só diminuir um pouquinho a escala dele. Lembrando que essa imagem pode ser substituída por um vídeo, tá certo? Você não precisa nem de perguntar isso. Sempre que a gente tem uma imagem, um vídeo, tanto faz, as mídias se comportam da mesma forma dentro da composição, ok? Então, neste ponto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar vídeo 2, vou duplicar mais uma vez fazendo vídeo 3. Vou dar um clique duplo para abrir. Vou fazer o mesmo esquema, seleciono a palavra 3ds e vou escrever cinema. Seleciono a palavra Max e escrevo 4D. Recentralizo. Seleciono o gráfico do logo no timeline e vou trocar pela imagem do logotipo aqui, da logomarca. Pressionando Alt. A gente tem gráfico com tamanho diferente. Eu diminuo a escala. Aqui está ok. Então, de posse já aqui das nossas composições, eu vou voltar na principal. Eu vou salvar aqui, por via das dúvidas. Neste ponto a gente vai iniciar então o processo de duplicação e sincronização das animações. Eu vou selecionar aqui desde logo intro de baixo até nulo 1 com a tecla Ctrl, para quem ainda não sabe, e vou pressionar Ctrl D, duplicando tudo isso, e vou trazer tudo aqui para cima do primeiro nulo. Eu vou renomear nulo 1, pressionando Enter, para nulo 2, e as demais composições eu vou substituir. Eu vou pegar vídeo 2 aqui e vou selecionar vídeo 1, as duas de vídeo 1, pressionando Alt eu vou trazer e substituir. Mesma coisa para logo intro, seleciono as duas aqui, vou pegar o vídeo 3, seleciono os dois, vídeo 3, desculpa, os dois logo intro, pressiono Alt, seguro e faço a substituição. Resta agora, vamos abrir aqui
ponto as animações do nulo 1, pressionando a tecla U, a gente vê onde estão os keyframes. Nós vamos jogar todos esses layers aqui para frente no tempo agora. Pressionar U aqui no nulo 2 também. E eu vou colocar esses layers. Veja bem, vou colocar a agulha no final dessas composições aqui e depois sincronizo, arrastando aqui, colocando a agulha no meio dos nulos aqui. Só que nesse caso aqui eu não preciso mais daquela animação de posição do nulo. Eu vou simplesmente com a agulha mais para frente aqui, clicar no stopwatch e eliminar. Eu só quero a animação de giro, tá certo? Só que aqui vai ser o seguinte: eu vou puxar não o nulo, mas as animações aqui, as composições vídeo 2 e vídeo 3 até o começo da agulha. Porque aí só falta fazer uma coisa. Vamos fazer mais um giro do nulo aqui embaixo. Eu vou pressionar um keyframe para rotação e vou colocar a agulha em sincronia aqui. Eu vou passar aqui para 3. Então, veja como que isso gera a troca dos vídeos aqui de baixo para os de cima. Repare aqui na composição. E aí, com o Motion Blur ligado, a gente tem então o efeito completo. E fica muito interessante, né? Quando chega aqui para frente já está tudo pronto, automaticamente vai trocar de uma para outra. Então você vê qual que é o processo agora de substituição. No caso agora, a gente pode repetir esse processo de duplicação e sincronização quantas vezes quiser, lembrando que a gente deve controlar a duração final, né? Ou seja, a duração da composição principal em função de quantos grupos de composições a gente tiver aqui. Nós temos uma média de quê? De 6 segundos por composição. Então, você multiplique o número de grupos por 6 para achar a duração da vinheta final. Tá certo? No último segmento nós vamos fazer o fechamento com a criação de uma vinheta de fechamento do vídeo. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu deixo um abraço e vejo vocês daqui a 3 dias. Aqui fala Bruno para VFX.